Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Boa tarde com Jesus. Estamos de volta para mais um vídeo. E eu quero falar nesta tarde sobre as 3 igrejas piores da terra. No meu humilde entendimento, peço que os irmãos que vão assistir este vídeo não fiquem irritados comigo, não tenham raiva daquilo que eu vou falar, mas procurem nas escrituras ou no espírito mesmo conferir para ver se o que eu vou dizer é verdade. Eu não vou falar das 3 piores religiões, não. Eu prefiro chamar essas 3 de igrejas. Religião, nós temos 2.000 na terra ou mais. Você deve estar pensando, será que essas 3 igrejas piores, será que ele vai falar da igreja católica? Ou será que ele vai falar da igreja universal, como muita gente fala? Será que ele vai falar da igreja mundial, da internacional, da global? Não. Isso aí não são igrejas, são empresas. Vocês são empresas, né? São empresas. E de um lado são chamadas de empresas, porque são empresas mesmo, né? Seus líderes são empresários. E por outro ângulo, elas são também religiões. Religiões, né? São empresas religiosas. Começando pela Igreja Romana, que também é uma empresa, né? Ela possui o maior banco mundial, né? O banco mais poderoso da terra é o Banco Vaticano. Então é uma empresa também, tudo é empresa, né? E eu escolhi 3 igrejas assim chamadas, que tem aquele conceito de igreja, tá? Para colocar as 3 como as 3 piores no meu entendimento, né? Agora, por que piores? Não estou dizendo que lá dentro não tenha dessas 3 igrejas, não tenha pessoas boas. Podem ter pessoas cristãs lá dentro? Podem, né? Podem ter. Mas o conceito, né, espiritual dessas 3 igrejas que eu vou falar é uma coisa muito triste. E muito, não posso dizer assim, totalmente antibíblico, o que faz com que essas 3 igrejas se tornem as piores igrejas, né, do planeta Terra. Agora eu estou falando de igrejas cristãs, veja bem, que nós temos igrejas umbandistas, temos igrejas budista, temos igrejas maometanas, enfim. Mas eu só estou aqui analisando as 3 piores igrejas, assim chamadas cristãs, do planeta Terra, né? Porque a pior coisa, irmãos, eu sempre digo que a coisa disfarçada de coisa boa é pior do que uma coisa ruim
declaradamente ruim. Por quê? É como o inimigo. O inimigo declarado é muito menos perigoso para nós do que aquele inimigo disfarçado, às vezes até de amigo. Então é muito, muito perigoso um inimigo disfarçado de amigo, né? Porque você tem ele como amigo. Cristo tinha Judas como amigo, né? Já um Anás, um Caifás, eram inimigos declarados de Jesus. Jesus já sabia que ali era dois demônios declarados. Mas tinha um demônio que estava disfarçado. Dois estavam declarados, Anás e Caifás. Mas tinha um demônio disfarçado de amigo, que era Judas Iscariote, justamente junto do grupo de Cristo, né? Então é isso. Eu também tenho dito nas minhas pregações que existem na humanidade três tipos, né? O profeta dessa era, ele pregou uma mensagem com o nome de três tipos de crentes, né? Então, três tipos de crentes, segundo aquilo que ele pregou, né? Mas existe também variedade de espíritos, né? Você diz, mas e qual seria, no seu entendimento, o espírito correto? Existem três tipos de espírito. O profeta pregou três tipos de crente. Eu tenho pregado três tipos de espírito. E qual é esse espírito, pregador? Eu digo, existe o espírito radical, existe o espírito liberal e existe o espírito moderado. Aí você diz, qual seria desses três tipos o espírito correto? O espírito de Cristo, automaticamente o espírito dos cristãos. Seria, porventura, Cristo um Deus radical? Resposta, não. Se Deus ou Cristo fosse radical, ele já tinha matado todo mundo. Não tinha mais ninguém vivo. Eu não estava nem aqui falando. Porque Deus era radical e acabou. Todo mundo estava morto. Se Cristo fosse liberal, o outro espírito, então Deus não estava nem aí. Você podia deitar e rolar, você podia se prostituir, você podia ser um violento, um corrupto, um ladrão, um prostituto. O Espírito de Deus era liberal. Ele seria obrigado a salvar todo mundo, porque ele mesmo era liberal. Então tá aí. Eliminamos dois espíritos que não servem para Deus, nem para os filhos dele. Liberal e radical. Liberal e radical. E sobrou o quê? Moderado. Esse é o Espírito de Deus. Confira nas Escrituras, São Paulo fala muito do Espírito moderado, né? E nós sabemos que esse é o Espírito de Deus e também o Espírito dos cristãos, né? O profeta Salomão, sabe, o rei Salomão, ele chega a dizer, ele já fala de três caminhos, que tem tudo a ver com também esses três espíritos, né? Ele fala do caminho do meio, o caminho da direita e o caminho da esquerda. E ele aconselha, retira o teu pé da direita, é caminho malvado. Retira teu pé da esquerda, é caminho do mal. Mas fica aonde? No meio. De acordo com o Salmo 91. 1000 cair à direita, 10.000 à esquerda, mas tu, aonde? No meio. Moderado. Não serás atingido. Correto? Então tá aí. Só isso aqui só é uma preliminar, um realce para a gente chegar nas três piores igrejas da Terra. Bom, mas vamos começar logo, para a gente não perder muito tempo. Nossos vídeos são curtos, são objetivos e diretos. Vamos à terceira pior igreja da Terra.
Assim, eu não sei se vai surpreender algum dos irmãos, mas no meu entendimento, olhando pela luz das Escrituras, a terceira pior igreja cristã, assim chamada da terra, se chama Testemunha de Jeová. Para começar, Testemunha de Jeová, já começa um negócio assim, parece assim uma contradição. Ora, se eu sou um cristão, eu tenho que ser testemunha de Cristo, correto? E não de Jeová. Porque se você conversar com Jeová, ele também vai se identificar como um cristão, mas testemunhando Jeová e não Cristo. Por que não testemunha de Cristo? Testemunha de Jeová. Né? Então é uma igreja que tem tudo também para ser chamado de uma seita religiosa. Né? Mas eu estou colocando como igreja. Né? Um ajuntamento de povo é uma igreja. Tá? Mas por que eu coloquei o Jeová como a terceira pior igreja da terra? Muito simples. Para começar, já é uma contradição. Né? Eles não são. É como se eles ficassem no meio do caminho. Se eles dão testemunha de Jeová, então eles não são nem cristão e nem judeu. Quem deveria testemunhar Jeová, o Deus do Velho Testamento, seriam os judeus. Agora, se os testemunhas não são nem judeus e testemunham Jeová, então também não são cristãos. Eu não sei mais o que eles são. São testemunhas de Jeová, mas se você pegar o pergaminho original, aliás, eu até aconselho, se tem algum testemunha que está ouvindo, vai ouvir este vídeo, vá lá na livraria evangélica, né, e compre um dicionário. Investigue no dicionário bíblico o que ele vai falar sobre a palavra Jeová. E você vai ter resposta. A palavra Jeová não se encontra no pergaminho original. Tá vendo? Começa por aí. Não existe a palavra Jeová. É uma montagem que os historiadores fizeram para dar sentido ao nome de Deus, que lá no pergaminho original não tinha esse nome Jeová. Tinha JHWH, JHWH. Essas três letras não formam nada. JHWH. E eles viram essas quatro letras lá, né? E eles, para dar sentido, olha, essas quatro letras estão significando que é o nome de Deus aqui nessas quatro letras. Aí colocaram Jeová, pronto. Aí os testemunhos abraçaram isso. Porque lá no pergaminho original não estava o nome de Deus, porque tinha uma profecia que dizia que em tempos longínquos, lá para frente, é que o nome de Deus seria revelado. E o que Jesus falou no Novo Testamento, lá no tempo longínquo? Eu vim em nome de meu Pai. Está vendo? Então, ele não disse eu vim em nome de Jeová. Ele disse eu vim em nome do meu Pai. E que nome era o nome desse Pai? Se ele disse eu vim em nome do meu Pai, porque o nome do Pai dele é Jesus. É Jesus. Não era esse o nome que chamava para aquele Nazareno, de Jesus? E ele disse que aquele nome não era dele. Aquele nome era o nome do pai dele, Jesus. Você está vendo só? Isso é uma pancada contra o Jeová, né? Contra os testemunhos de Jeová, né? Então essa igreja, eu estou chamando ainda de igreja, tem mais jeito de ser uma seita do que de uma igreja, eu coloco como a terceira pior. E aconselho, se afastem dessa igreja, ou dessa seita religiosa, né? Eu estive vendo recentemente um vídeo aonde um batismo feito pelo Jeová, né? Uma verdadeira brincadeira com Deus, né? Eles batizando um horror de pessoas, as mulheres de short se batizando, os homens sem camisa, tudo de short de banho. Quer dizer, aquilo não é batismo, aquilo é banho, aquilo é afogamento, né? Você entra ali, um pecador enxuto, e sai de lá um pecador molhado. Não matou nada, não sepultou nada, não transformou nada, você até zombou de Deus.
Você até blasfemou de Deus com uma atitude leviana, né? Imagina, que Deus é esse, que é tão sério, Por que vocês fazem isso? E por que vocês, na hora que vocês vão batizar as pessoas, testemunhas, vocês não invocam o nome de Jeová? Por que vocês usam o Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma simbologia do Novo Testamento? Vocês deviam batizar em nome de Jeová. E vocês vão lá, Pai, Filho, Espírito Santo. 3 títulos, isso não é nem o nome de Deus. São 3 títulos de Deus, mas não é o nome dele. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que digo, é o autor do Apocalipse que diz: esse Jesus, que vocês chamam de Filho, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas como Laodiceia, Apocalipse capítulo 3 diz que a Laodiceia, essa era, é cega. Ora, se está escrito isso pelo autor do Apocalipse, se você continua a Jeová para cá, você é cego. Diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Eu até contesto. O pior cego é aquele que acha que enxerga, mas não enxerga. Jesus disse: se vocês enxergassem, como vocês estão dizendo, se vocês não enxergassem, se vocês fossem cegos, que nem esse rapaz aqui que era cego, vocês não seriam cegos. Mas como vocês dizem que enxergam, então vocês são cegos. Está vendo? Tá? É o caso do Jeová. A 3ª pior igreja, ou a 3ª pior seita do planeta Terra. Inclusive, os testemunhos de Jeová são tão petulantes com Deus, levianos, vamos usar assim, que eles pegam uma Bíblia. Se você comprar uma Bíblia dos testemunhos de Jeová, é uma Bíblia cheia de fraude. Já começa pela fraude do nome de Jeová, que não existe no pergaminho original, mas eles conseguiram introduzir nas Bíblias. Mas tem umas Bíblias que eles mesmos produzem, o Torre de Vigia, a sociedade deles, lá que fabrica as Bíblias deles. A Bíblia é completamente cheia de Jeová. Totalmente falando. Ah, falou o Senhor Jeová, falou o Senhor Jeová, Jeová. Não pode negócio desse. Que cegueira é essa, né? Que cegueira é essa? Agora você fala: mas quem é Jesus, pô? O que Jesus fez? O que ele pode fazer por vocês, Jeová? Vocês estão testemunhando de Jeová. Sim, mas Jeová morreu na cruz por vocês? Foi Jeová que morreu? Quem foi que morreu na cruz para salvar vocês? Porque a Escritura diz que nós fomos salvos com o sangue de Deus. Foi o sangue de Jeová? Ou foi o sangue de Jesus? Testemunhas. Eu não quero entrar em muita coisa, porque ainda tem mais duas igrejas para me falar, né? Mas essa é a 3ª, tem muito mais coisas. É só você entrar nas pesquisas, você vai ver quantas e quantas aberrações, né? Essa igreja ou essa seita, né? Ela produz. Ela também tem um tom meio radical ainda, né? Às vezes o membro erra, o pastor manda prender o membro erra, às vezes o pastor manda dar umas tapas, alguma coisa assim, punir literalmente, não é só punir espiritualmente, não. Quando você manda prender um membro da igreja porque o membro errou, você está tomando até o lugar de Deus e tomando o lugar dos juízes da terra, né? Nem Jesus não tomou o lugar dos juízes da terra, testemunhas. Quando o homem chegou com Jesus e disse: Jesus, vem cá, o meu irmão quer ficar com a minha herança. Venha falar com ele aqui, Jesus. Jesus disse: quem foi que me constituiu juiz da terra para me decidir sobre a herança de vocês, rapaz? Nem Deus quis esse título de juiz da terra. Jesus é o juiz do céu, né? Jesus é o juiz de todo o universo, né? Chegará o tempo em que ele vai mostrar isso. É o grande juiz do céu, da terra e de tudo que é dimensão, né? Bom, mas vamos para a segunda igreja pior do planeta Terra. Igreja, tem tanta igreja pentecostal, né? Tem Assembleia de Deus apostatada, né? Tem Igreja Batista apostatada. Tem muita igreja, né? E muitas igrejas pentecostais, né?
Por exemplo, a igreja do R.R. Soares, a igreja do Bispo Macedo, são igrejas pentecostais, todas apostatadas, né? Que se transformaram em grandes e poderosas empresas. Mas tem uma que preferiu permanecer como igreja, mas adotou um espírito errado, né? Nenhuma igreja da terra, nenhuma, nem sequer sabe qual é o verdadeiro espírito. Nenhuma não sabe, nem sequer. Agora, se ela não sabe qual é o verdadeiro espírito, como é que ela vai adotar esse espírito para si, se nem ela sabe qual é o espírito de Deus, e muito menos dos cristãos? Tá? Então, sem querer, essas igrejas ou essas seitas vão adotando certos tipos de espírito, e muitas vezes só escolhe o pior. Tá? Tem 3 tipos só. Mas o espírito centralizado, o correto, não tem quem acerte, não tem quem consiga. Ou você joga para a direita ou você joga para a esquerda. Né? Ou é aquele tipo de não faz mal, não tem problema. Esse é o espírito liberal. Está numa mundial, está numa católica, não faz mal, não tem problema, Deus só quer o coração. É perigoso esse espírito. Porque favorece tudo, favorece até a salvação. Mas nós sabemos pelas escrituras que faz mal sim, que tem importância sim. Não, mulher com cabelo curtinho não tem problema, tem sim, porque São Paulo diz que tem cabelo fritado em lugar de véu, símbolo espiritual, né? Um dom de Nazireu que a mulher tem. Sansão, que era homem, tinha um dom de Nazireu, e no dia em que seu cabelo foi cortado, ele morreu. Tem, se não tiver, não está escrito, tá, então tem importância. Então tem importância, eu perdoaria. Se realmente não está escrito, então não tem importância. Como é que Deus vai me condenar se ele não escreveu aquilo ali? Aquele tipo de pecado. Mas se ele escreve um tipo de pecado, um tipo de erro que não devemos fazer, e a gente pratica, como é que não tem importância? Se não tivesse, tinha escrito. Homossexual não tem importância. Quem disse que está escrito aqui? Que tem sim. Nem sequer vão herdar o reino dos céus, os homossexuais. Não sou eu que estou dizendo. Pode me odiar, pode me denunciar, é mensageiro de ódio, mas está aqui, meu irmão. Confere aí nos escritos de São Paulo, lá no Levítico, veja lá o que diz sobre os homossexuais. E o que é pior, homossexual hoje em dia, antigamente era só os homens. Agora é homem e mulher. É mulher com mulher, é homem com homem. Então, está tudo na mesma panela de pressão, né? Mas está escrito, desde o princípio do mundo, que está escrito que tal tipo de pessoa, tal tipo de prática, não vai permitir que essas pessoas entrem no céu. Não sou eu que disse, nem foi eu que escrevi. Foram eles, os santos e os profetas, né? Mas vamos declarar o nome dessa igreja. A segunda pior igreja da terra. Bom, pelo menos eu vou dizer da terra porque ela nasceu aqui no Brasil, né? Mas ela se espalhou, ela tem 28, até onde eu sei, 28 mil templos espalhados no planeta. Então se afaste dessa igreja. Se afaste que você vai se contaminar. É a igreja da fabricação, né? O nome dela se chama Igreja Pentecostal. Deus é amor. Essa é a segunda pior igreja da terra. Está espalhada no planeta todo, nasceu aqui no Brasil, né? Mas é aquela história do tipo de hipocrisia que diz assim: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Se nós investigar os bastidores dessa igreja, você vai ficar horrorizado. Mas pega as mensagens de lá. E não faça isso, e não pregue assim. Essa camisa aqui, eu nunca pregaria num púlpito da Igreja Pentecostal Deus e Amor com uma camisa xadrez dessa. Ele diz que esse xadrez é roupa do mundo. Não pode, pô. A roupa vermelha não pode. Mas é tanta coisa, é tanta picuinha, pô, né? E tem mais, é a igreja que onde está cheio de fuxiqueiro. É uma igreja entupida de fuxiqueiro, tudo dizendo que tem o Espírito Santo. Mas é todo tempo assim, vigiando irmão, vigia irmão. Quem vigia as pessoas, a Escritura diz, quem nos vigia é o Espírito Santo.
Não é os fofoqueiros da igreja que me vigiam. Nem eu sou intuído a vigiar irmão. Eu não vigio ninguém. Eu vigio a mim mesmo. E quem me vigia lá em cima é Deus, é o Espírito de Deus. Mas na igreja Deus é amor, é diferente. São os membros que vigiam os membros. As mulheres têm que olhar para as outras mulheres, do pé à cabeça, mana, teu vestido não está no ponto certo. Abaixa mais um pouco. A tua camisa aí, teu vestido tá com a manga curta. Bota mais para cá. E tu, irmão, cadê a tua gravata aí, pô? Bota a tua gravata. Cadê? Fecha aqui no último botão aqui. Anda bem enforcadinho. Não, tu tá errado. Deus vai te condenar. Quer dizer, é a igreja da fabricação, né? Assim como tem a emissora da lacração, que é a Globo, tem também a igreja, né, da fabricação, que é a igreja Deus e Amor. Fabricando cristão. Irmão, ninguém fabrica cristão, né? Ninguém fabrica crente, né? O cristão, que também é um crente, ele é nascido do Espírito de Deus. Ele não tem que ser fabricado por uma seita, por uma denominação, por uma igreja com um espírito errado. Não pode. O que eu tenho visto de escândalo dentro da igreja Deus e Amor. Porque se vem um escândalo desse, partindo de uma universal, de uma católica, tudo bem, bro. São igrejas liberais, né? Onde eles não condenam ninguém. Nada ali está errado. Não faz mal, não tem importância. Então não dá para condenar, não, cara. Mas quando isso parte de uma Deus e Amor, você está vendo aí recentemente rolando um vídeo, né? Uma pastora super radical, filha do missionário Davi Miranda, que é pastora, né? O missionário Davi Miranda foi quem implantou esse radicalismo. Passou para vocês lembram? Passou para suas filhas, que são pastoras, sua mulher, está no lugar dele, ele já faleceu. E o radicalismo é o mesmo. Dizem que eles são totalmente contra a televisão, mas não são contra o celular, que é 10 mil vezes pior do que a televisão. E dizem que nas casas deles tem televisão, mas não querem que ninguém tenha. É o tipo, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eu já vi tanta mulher saiúda da igreja Deus e Amor, que quando deixa aquela saiona, vira prostituta. Eu conheci um bocado delas. Chegava perto daquelas mulheres com isso, não podia nem tocar nelas, tudo com saião. Aí gira, passa um tempo, daqui a pouco tá tudo de shortinho já. Mas cadê as mulheres saiúdas de Deus e Amor? Já viraram prostituta, bruto. Por que tem que trocar a saia pela prostituição, saião? Então, por isso que a Escritura diz que quem transforma não é o pastor, não sou eu, não é a igreja. Quem transforma é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te convencer, não sou eu que vai te convencer. Eu vou te fabricar, eu vou colocar uma roupa em ti, né? Tu vai se tornar o quê? Um lobo, mas vestido com uma roupa de ovelha, de cordeiro. Mas por dentro tu continua sendo lobo. Agora, se for o Espírito Santo, não, ele vai fazer assim, de dentro para fora a transformação. Aí tu pode até ser um pecador, continuar sendo um pecador, mas um pecador arrependido. Um pecador lutador que luta o tempo todo contra si mesmo. Então essa é a minha advertência, se afaste dessa igreja, se afastem dessa seita chamada Deus e Amor, que é a seita da hipocrisia. É pior do que é 1000 vezes melhor tu estar numa universal. É muito melhor tu estar numa universal, pô, do que tu estar numa igreja de Deus e Amor, pensando que tu é santo, achando que tu é santo, porque alguém te fabricou. E de repente tu descobre que tu nem é. De repente tu acaba fazendo uma coisa horrível, como a filha do pastor Davi Miranda. Os vídeos estão aí espalhados com ela, né? Ela transando com os outros, com o pastor da própria igreja, né? E o pessoal caindo de pau em cima, né? E o escândalo da igreja de Jesus Cristo. Por isso Jesus disse, por vossa causa, o meu nome é blasfemado todo dia. Né? Então, para quê? Aquela pregação radical, e porque isso, e porque aquilo, e não, se eu te pegar, tô com short na tua casa, e se eu te pegar, meu irmão, se Deus não te transformar, não é o miserável pecador que vai te transformar, não.
uma pecadora. Para começar, até a mulher está errada, mulher pregando já está errado. Agora imagine uma pregadora mulher radical. Ela nem sequer pode pregar. É a Bíblia que diz. É uma imoralidade a mulher falar na igreja de São Paulo, né? Por quê? Porque ela duvidou da palavra, deixou que o diabo enganasse ela. Ela não é a cabeça, ela é o corpo. Agora você já notou? O homem é a cabeça, sentado. E o corpo, sem cabeça, acéfalo, lá em cima do púlpito, ensinando. Desde quando o corpo fala? Aonde que fica a boca? Não é na cabeça? Não é o homem que é a cabeça? Raciocine nisso. Bom, mas você confira os escândalos da Igreja de Deus e Amor, porque toda igreja tem escândalo, nenhuma igreja é santinha. Mas o problema da Igreja de Deus e Amor é que ela é radical. O espírito radical é pior do que o liberal. Porque o liberal, na hora que o crente liberal pegar um chumbo grosso, ele vai entender, pô, tem importância sim, eu estava praticando essas coisas, mas o pastor disse que não faz mal, não tem importância, mas agora Deus me castigou e eu vou mudar. Agora, quando você está no espírito radical, pensando que você é algo que você não é, vamos supor, pensando que você é santo, pensando que você é santa, de repente você cai. Se for uma mulher, vai lá para o prostíbulo, quando ela cai. Como eu já vi mulheres a Deus e Amor caírem lá para o prostíbulo. E os homens vão lá para a cachaça, para o botiquim. Está vendo? Então é a segunda pior igreja da terra. E tem nome de pentecostal, né? Simplesmente porque impõe, fabrica o crente lá dentro. Isso não é coisa de Deus, é coisa de homens. Mas finalmente, para fechar, vamos com a pior igreja. Talvez você já tenha até uma ideia, né? Bom, se você pensou em adventista do sétimo dia, você acertou em cheio. Sinto muito pelos adventistas, alguns irmãos, alguma pessoa que me conhece, que é dessa igreja. Eu sinto muito. Mas a igreja adventista é uma igreja tresloucada. É uma igreja sem sentido, né? É uma igreja que tentou ser uma igreja judaica e não conseguiu. Ela se perdeu parecido com a Testemunho de Jeová, mas um pouco pior do que a Jeová. Por quê? Porque trocou a salvação pela guarda do sábado. Trocou o Salvador pela guarda do sábado. Trocou o Calvário pelo dia do sábado. E anulou totalmente o sangue de Jesus. Anulou o sacrifício calvárico de Jesus. E transformou seus crentes em alienados, né? Em alienados espirituais, né? As pessoas que congregam nessa igreja adventista, eles parecem assim robôs espirituais. Eles são robotizados. Quando eles entram lá, eles levam assim uma lavagem cerebral. Aí vem com um cursozinho para cada um cursinho bíblico. E você passando nesse cursinho, você já é a pessoa mais aprumada, você já é um teólogo, você é um grande ensinador. E a pessoa vai nisso, entra, é apanhada por um espírito de religião, né? Tendo na sua frente uma pessoa que, biblicamente falando, é uma falsa profetisa, mas é ali que eles estão ancorados, né? Os adventistas do sétimo dia. Você pode falar mal de Jesus, você pode esculhambar com Jesus na frente de um adventista, ele não está nem aí. Mas se você triscar no sábado, aí ele pega até um revólver, uma arma de fogo, vai para cima de ti. Não toque no sábado. Pode tocar em Jesus, pode crucificar Jesus. Eu não estou nem aí para ti, Jesus. Mas se tocar no meu sábado, eu quero ver o sábado te salvar, adventista. Eu quero ver naquela hora tu clamar pelo sábado. Nós estamos clamando pelo sangue, não pelo sábado. Nós estamos clamando pelo nome de Deus, que é Jesus, e não pelo sábado. Jesus disse, do sábado mando eu. Eu sou o pai do sábado. Eu piso no sábado, o sábado foi eu que criei, acabou-se. Quem manda no sábado sou eu sou Deus do sábado. Aí você, em vez de ficar com Deus do sábado, você vai se segurar no sábado. Sai disso aí, meu irmão. Foge disso enquanto é tempo. Sai disso aí, te abraça com Jesus. Deixa essa maldição que tu está vivendo aí. Foi por causa dessa maldição que colocaram Jesus na cruz.
A única coisa que eles tinham para acusar Jesus foi isso. Ele não guarda o sábado, tem que morrer na cruz, tá vendo só? E você se pega com essa mesma maldição que colocou o Deus da vida na cruz. Te livra disso enquanto é tempo. Sábado não vai te salvar em nada. Na hora de tu clamar, tu não pode clamar por sábado. Sábado não tem poder de nada na tua vida, mas Jesus é o Todo-Poderoso. Mas que contradição maldita é essa de você trocar Deus por um dia? Isso é uma maldição. E o que é pior que uma maldição que entra para dentro da alma do adventista. É o camarada mais louco, mais tresloucado da terra, é o adventista. Ele morre, só vai entender que aquele está errado, vai estar no inferno. Mas enquanto ele não chegar no inferno, ele vai defender o sábado com a vida dele. Sai disso aí enquanto é tempo, adventista. No céu não entra adventista. Também não entra batista. Também não entra católico. Mas entra cristão. E para te ser um cristão, tu tem que tomar o nome de Cristo no teu batismo. Toma o nome de Cristo, te transforma num cristão. O cristão não vira, o cristão nasce cristão. Tu virou um adventista, virou um batista. Tu virou. Mas o cristão não vira. O cristão nasce na família de Cristo. Por isso que ele ama Cristo, por isso que ele tem o nome de Cristo, por isso que ele é cristão. Então fica atento, adventista. Tem uma profecia que lá no Apocalipse que cai em cima totalmente de vocês. Não são nenhuma coisa nem outra. E dizem que são judeus, mas não são, é vocês. Mas são o quê? A palavra responde: sinagoga de Satanás. Tá vendo? Aonde se aplica essa profecia, se não em cima de vocês? Me digam, aonde se aplica essa profecia? Se dizem judeus, guardando o sábado, mas não são. São brasileiros forra-gaita, são, enfim, africano, americano, forra-gaita. Não são judeus, mas são anti-sinagoga de Satanás. Não sou eu que digo. Confira no Apocalipse. Sai disso aí enquanto é tempo, meu irmão adventista. Não estou dizendo isso para te ofender, não. Não te ofende com besteira, não. Tu tem que ser um defensor da palavra, de Cristo, e não de doutrinas diabólicas, de fábulas. Sai disso enquanto é tempo. Sai disso enquanto é tempo. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Então tá aí as 3 piores igrejas da terra. Inclusive, todas com muito sentido espiritual de se chamarem seitas religiosas e perigosas. As piores. Porque as seitas declaradas, outras, já sabe. Um católico já sabe, coitado. Ele não sabe muita coisa de Deus, da Bíblia. Mas um religioso que está com isso impregnado na alma, essas mentiras, é muito mais difícil até para Deus puxar isso de dentro dele. Às vezes ele vai conseguir isso na última hora. Muitas vezes ele vai descobrir isso já no inferno, não tem mais nem jeito. Então sai disso, foge disso, adventista. Te volta para a palavra. Toma o nome de Jesus Cristo, te batiza em nome de Jesus Cristo. Meu conselho para o adventista, para o testemunho de Jeová, né? O próprio Deus amorando, que nenhum desses 3 tem o nome de Jesus. Nenhum desses 3 tem o nome de Jesus. Por isso que não são cristãos. Vocês não são cristãos. Vocês podem testemunhar quem vocês quiserem. Cristo não são, vocês não têm o nome dele. No batismo não foi invocado o nome do verdadeiro Deus e vida eterna, não foi invocado sobre vocês. Mas ainda dá tempo. Corram para Jesus, se entreguem a Jesus, mudem de vida enquanto é tempo. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Então vocês fiquem com Deus, perdoe a franqueza. Não sou eu, é a palavra que diz isso. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Amém.